Em dado momento, parei sobre uma passarela que cruzava uma avenida movimentada. Apoiei as mãos no corrimão e fiquei observando o fluxo interminável de veículos. Tudo parecia automático. As pessoas tinham para onde ir. Eu não. Saí de casa naquela manhã sem um destino definido. Eu só queria andar, não era uma caminhada para esparecer, nem um passeio qualquer. Era uma fuga silenciosa. Havia semanas que minha cabeça parecia um quarto fechado, onde pensamentos ruins batiam nas paredes sem parar. Eu mal dormia, mal comia e já não conseguia distinguir quais medos eram reais e quais existiam apenas dentro de mim. A cidade seguia seu ritmo indiferente. Carros passavam em alta velocidade. Pessoas caminhavam olhando para os próprios celulares. Buzinas ecoavam por todos os lados. Ninguém percebia que eu estava ali. Caminhando como alguém que já havia desistido de pedir ajuda. Em determinado momento, parei sobre uma passarela que cruzava uma avenida movimentada. Apoiei as mãos no corrimão e fiquei observando o fluxo interminável de veículos. Tudo parecia automático. As pessoas tinham para onde ir. Eu não. Enquanto encarava aquele mar de concreto, sentia uma estranha sensação de vazio. Não era tristeza apenas. Era como se eu estivesse desaparecendo aos poucos, perdendo completamente a conexão com o mundo ao redor. Minha respiração ficou acelerada, minha visão começou a embaçar e um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. Achei que fosse desmaiar. Foi então que ouvi um som muito baixo. Olhei para trás sem entender. Um gato magro, de pelos acinzentados e bastante sujos, estava parado a poucos metros de mim. Suas orelhas tinham marcas de antigas brigas e parte do rabo parecia quebrada. Claramente era um animal que vivia nas ruas havia muito tempo. Ele apenas me observava. Seus olhos tinham um tom dourado impressionante. Havia algo naquele olhar que me fez esquecer, por alguns segundos, todo o barulho da avenida. Voltei a olhar para frente, tentando ignorá-lo. Logo ouvi o miado novamente. Dessa vez, ele caminhou lentamente até encostar a cabeça na minha perna. Começou a ronronar. A vibração era tão forte que eu podia senti-la através da calça. Sem perceber, ajoelhei-me para acariciá-lo. Naquele instante, algo mudou. Minha respiração começou a desacelerar. O zumbido desapareceu. Meu coração ainda batia rápido, mas já não parecia querer escapar pelo peito. O gato continuava ronronando, como se soubesse exatamente do que eu precisava. Passei vários minutos sentados na calçada, apenas fazendo carinho naquele desconhecido de 4 patas. Enquanto isso, as pessoas continuavam passando sem dar importância. Para elas, era apenas mais um gato de rua. Para mim, era como se alguém tivesse apertado um botão de emergência dentro da minha mente. Resolvi continuar andando. Achei que ele seguiria outro caminho. Mas não. Sempre que eu caminhava alguns metros, ele vinha logo atrás. Quando eu parava, ele parava. Quando eu me sentava em algum banco, ele pulava ao meu lado. Comecei a rir sozinho da situação. Era a primeira risada sincera que eu dava em meses. Seguimos assim por quase 1 hora. Passei por ruas estreitas, pequenas praças, becos cobertos por grafite e calçadas quebradas. O gato parecia conhecer cada canto daquele bairro. Em determinado momento, eu entrei em uma pequena padaria para comprar uma garrafa de água. Quando saí, ele ainda estava me esperando na porta. Comprei também um sachê de ração. Ele comeu devagar, sem qualquer pressa, olhando para mim de tempos em tempos. Foi quando reparei em algo curioso.
sempre que minha mente começava novamente a mergulhar naquele turbilhão de pensamentos negativos, bastava olhar para ele. Os olhos dourados pareciam me obrigar a voltar para o presente. Era impossível pensar no amanhã enquanto aquele pequeno sobrevivente esfregava a cabeça na minha mão, pedindo carinho. Aquele gato não sabia o que era ansiedade. Não sabia o que eram contas, traumas. Olha, trauma eu acho que ele sabia. Tadinho. O que eram contas, traumas, arrependimentos ou crises existenciais. Ele só conhecia aquele momento. E de alguma forma começou a me ensinar exatamente isso. Continuamos andando até chegarmos a uma praça antiga. Sentei em um banco enquanto ele deitou ao meu lado. Enquanto ele deitou ao meu lado, ficamos em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, minha mente também ficou em silêncio. Não completamente, mas o suficiente para que eu percebesse algo que havia esquecido. Eu ainda estava vivo. E talvez ainda existissem motivos para continuar. Quando o sol começou a se pôr, levantei para ir embora. Olhei para trás esperando que ele viesse comigo, mas ele permaneceu sentado exatamente onde estava. Parecia satisfeito, como se seu trabalho tivesse terminado. Sorri e agradeci em voz baixa. Ele apenas piscou lentamente e nunca mais o encontrei. Voltei inúmeras vezes àquela praça, levei comida, perguntei aos moradores e aos comerciantes da região. Alguns disseram já ter visto um gato parecido meses antes. Outros afirmaram que nunca existiu gato algum vivendo ali. Hoje ainda não sei explicar o que aconteceu naquela tarde. Talvez tenha sido apenas um animal de rua, extremamente sociável. Talvez o universo tenha escolhido a forma mais improvável de impedir que eu me perdesse de vez. O que sei é que naquele dia, nenhuma terapia, nenhum conselho e nenhuma palavra teria conseguido romper o caos que existia dentro da minha cabeça. Mas um simples ronronar conseguiu. Desde então, sempre que vejo um gato abandonado, lembro que até as menores criaturas carregam uma força invisível. Algumas salvam vidas sem jamais compreender o tamanho do próprio gesto. A minha foi salva por um gato sem nome, coberto de poeira, com os olhos dourados mais intensos que já vi. E sempre que a vida parece pesada demais, ainda consigo ouvir, em algum lugar da memória, o ronronar que me trouxe de volta para a realidade. Me segurei tanto para não chorar. Esse foi o relato. Fui.